Lembrando que tendência de alta, né? O mercado vai fazer o que? Deixar topos e fundos cada vez mais alto. Ou seja, o mercado vai deixando, ó, topo e fundo cada vez mais alto. Para o mercado mostrar que está em tendência de alta, ele tem que romper o quê? Os topos. Romper os topos para poder dar continuidade, né? Mostrando assim uma tendência de alta. Aí o que acontece? Aqui a gente já consegue marcar também o quê? Uma LTA, né? Que é o quê? Quando o mercado ele está trabalhando dentro de uma tendência, ele vai deixando logo abaixo um suporte, claro, que está defendendo o preço ali, que é a linha de tendência de alta. Isso aí a gente já consegue identificar claramente. E para o mercado ir deixando sua estrutura, a gente já entende o que? Para ele ter deixado, depois que ele rompe o topo, ele vem o que? Testar esse topo, como agora, como o que? Se ele rompeu e aqui era resistência, agora é o que? Suporte. Você vê aqui, ó, ele antes era resistência, agora é suporte, após ele ser rompido. Se ele vem deixar outro topo, em vez de deixar um fundo mais alto, ele vai lá se aproximar do outro fundo, quebrando essa angulação, né, de tendência de alta, a gente já acende um alerta aí para poder ver se ele realmente vai dar continuidade no movimento, né? Vamos ver aqui no movimento de baixo, que seria, ó, topos e fundos cada vez mais baixo, né? Apontando para baixo, rompendo cada vez os fundos, né? Deixando o fundo mais baixo. Aqui também a gente consegue traçar o que? Uma linha de tendência de baixa, uma LTB, né? Ó, LTB, que é a linha de tendência de baixa. No caso da linha de tendência de baixo, os fundos foram feitos para o quê? Para ser rompido. Toda vez que ele rompe esses fundos, que era trabalhando de suporte, ele vem testar agora ele o quê? Como resistência, né? Rompeu, vai lá trazer, traz agora como resistência. Assim a gente identifica o quê? Além de identificar que o mercado está em tendência de alta, a gente já procura o que? Achar onde tem suportes e resistência para a gente fazer o que? Uma possível compra ou venda. Aqui a gente já consegue encontrar o que? O fator de confluências, que é algo que a gente já trabalhou na mentoria, que para a gente executar qualquer compra ou venda, a gente precisa de quê? Confluências. Quanto mais confluências, melhor. E nesse caso aqui, o que a gente já teria identificado? Tá? A gente teria identificado que o mercado está em tendência de alta, beleza, ponto. Agora você quer ver quando você vai executar uma compra, aqui no caso. A gente aguarda o que? O mercado vir, ficar mais barato, chega próximo da região que é de suporte, que seria a SLTA agora que a gente marcou, né? E o que? Próximo da região que agora a gente encontrou como região de quê? De suporte, né? Então, quando ele estava trabalhando de resistência, subiu, voltou, trabalhou como suporte, que a gente chama de quê? Troca de polaridade, né? Uma coisa, inclusive, é uma das coisas que mais utiliza dentro da mentoria, a troca de polaridade. Mais para frente a gente vai revisar isso aqui também. Mas a gente já identificou o quê? Pô, tá em tendência de alta, achou que tem um MTA, achou a troca de polaridade, e aí a única questão que falta agora é o quê? Um gatilho de um candle, né? Um candle de ignição ou impulsão que a gente busca para poder estar executando a nossa compra aqui, no caso, na tendência de alta. Na tendência de baixo seria a mesma coisa, né? A gente identificaria a LTB, identificaria a região que seria agora de resistência, né? Rompeu, voltou lá, testou como resistência e a troca de polaridade. Depois deixaria o quê? Um candle de ignição empurrando o preço para baixo. E aí a gente identificaria para poder fazer nossa vendinha aqui. Tá? Então essa questão da tendência de alta, tendência de baixo, é algo que já está bastante claro para nós. E dentro disso já entra todo esse conjunto. Né? A gente agora já não enxerga a tendência de forma pura, crua. Né? Aqui agora a gente só falta acrescentar o quê? As médias móveis. Né? Que a gente acrescentaria o quê? A média de 9, 21, 50, que são as médias que a gente utiliza. Né? Vamos supor, quais são as médias que a gente trabalha? Ó, médias móveis seria a média 9,
21, 50 são as médias principais que a gente utiliza, né? Depois vem a 200 também, que é a média aí macro, que a gente utiliza aqui. Deixa eu botar ela aqui em laranja, ou em vermelho, laranja. Então, pô, a gente já tinha achado essas confluências, tudo, já estava se sentindo seguro. E aí a gente vem e adiciona as médias. Pô, você chega aqui, ó, tem uma média dessa aqui, ó, que é a média de 9, apoiando o preço. Depois você vem de novo, aqui tem outra abaixo, que seria a média de 50 ou de 21, segurando o preço. E passando por cá, ó, mais afastadinha, a 50, né? Que é o conjunto de médias que a gente trabalha quando está o quê? Em tendência. Quando está o quê? 9, 21 e 50 apontadas para cima, tendência de alta clara, né? Quando está apontada para baixo, tendência de baixa clara. E aí você já tinha encontrado todas essas confluências na análise técnica, né? O Price Action também agora junto, ó, tem a média de 9, de 21 e 50, que está servindo como o quê? Como suporte, porque está abaixo do preço aqui. Então, pô, além da FTA, além da FTB, se fosse na média de baixo, além da troca de polaridade, e depois de um candle gatilho, pô, fica tranquilo, né, para a gente executar uma compra aqui e colocar nosso stop logo abaixo aqui, né? Porque está protegido por todas essas regiões. A gente tem a linha de tendência, as médias móveis, tudo isso vai estar o quê? Empurrando o preço aqui para cima. Se fosse no caso de tendência de baixo, a gente aguardaria a mesma situação, né? As médias aqui apoiando o preço para empurrar o preço para baixo. Tá? Vamos ver aqui também o que a gente pode mais abordar. Né? Mercado lateral, tendência indefinida, né? Que a gente chama de tendência indefinida. Quando é que o mercado está com a tendência indefinida? Vamos aqui para o lado. Opa, deixa eu ver isso aqui. Oi, garotinho. Agora sim. Tendência indefinida a gente encontra quando o quê? O mercado aí não tem uma direção, né? A gente já consegue achar lá claramente o suporte e achar claramente a resistência, né? Vamos botar aqui, ó, duas linhas, que são as linhas de que? Extremidades. Né? E quando o mercado está aqui, trabalhando dentro dessas linhas aqui, não consegue ser rompida, a gente identifica o quê? Que o mercado está lateral ou mercado indefinido, né? Lateral ou indefinido. Lateral ou indefinido. E como é que a gente opera quando o mercado está dessa forma? Pô, a gente aguarda pacientemente. Primeiro a gente tem que analisar também qual é o tamanho desse range. Como assim range isso? É o espaçamento de uma extremidade para outra, né? Pô, se tem um espaçamento grande, significa que pô, a gente pode arriscar alguma operação no meio do caminho, que mesmo assim ele vai o quê? Pelo risco retorno pagar algo generoso para nós. Mas se o range for muito curto, não vale nem compensa, né? A gente está operando dentro desse range, né? Ou aguarda operar dentro da extremidade ou sair dessa região. Mas, pô, como a gente já identificou que aqui em cima é região de resistência, toda vez que o preço toca nele, ele tende a voltar para buscar outra extremidade, a gente vai buscar o quê? Por venda quando chegar nessa região de extremidade, porque é o início do movimento. E qual seria o alvo? Já o alvo já seria lá, na região de suporte, né? Chegou aqui na região de suporte, a gente está podendo o quê? Zerar a oposição, porque corre um grande risco de voltar tudo. Da mesma forma, se a gente executa qualquer compra dentro da região de extremidade, porque toda vez que o preço toca nessa região, ele está voltando. A gente compra e nosso alvo seria o quê? A região de resistência. Tá? E para isso também a gente precisa o quê? Candles gatilho, né? Que são os candles de ignição. Os candles que mostram força para a gente, né? Ou às vezes ele pode também deixar uma rejeição, algo abaixo. Isso também fica interessante
para a gente executar. Seria os candles de impulsão. Quando ele deixa um pavio lá, né? Rejeita lá embaixo. Rejeita lá embaixo. E o próximo candle vem o quê? Confirmando o movimento, dando continuidade. Vamos ver se a gente acha aqui no gráfico, esses exemplos que a gente acabou de citar aqui. Deixa eu botar aqui no gráfico de 5 minutos. Fica mais fácil para a gente já encontrar, né? Deixa eu tirar as médias logo aqui. Pronto. Vamos procurar aqui, ó. Aqui é uma lateralização, tá? Só que você identifica o quê? Olha o tamanho desse rangezinho. É curto, né? É curto. O espaçamento entre elas é curto. Não tem muito espaço para a gente trabalhar. E o risco-retorno não compensa. Se você executa uma compra aqui, só vai chegar até cá em cima e às vezes não compensa, né? O risco-retorno de ele voltar na sua cara. Então não compensa, mas aqui é uma região lateral, tá? O mercado definido nesse momento aqui. Vamos ver se a gente acha outro aqui para trás. Aqui outro. Aqui o range já está um pouco maior. Já fica interessante, né? Você vê que, ó, toda vez que o mercado chegou nas extremidades ou até próximo, ó, voltou para cima. E quando foi ao contrário, ele voltou para baixo, né? Ó, um, dois, chegou próximo, chegou próximo. O mercado empurrou para baixo. Mercado indefinido. Já a tendência, ó, topos e fundos cada vez mais baixo, né? Topos e fundos cada vez mais baixo. Aqui é uma estruturazinha, mas no final das contas rompe também para baixo, fazendo topos e fundos cada vez mais baixo. O mercadinho de ouro empurrou para baixo esses dias. Ó, esse aqui, essa lateralização aqui é macro. Olha o tamanho disso aqui. Olha isso aí. Você identificou isso aqui no gráfico, você já sabe que o mercado está lateral. Não adianta você vender e querer que ele desça de uma vez. Ou que você compre e suba de uma vez, né? E o seu viés tem que estar sempre o quê? A favor da tendência do momento. Você está identificando aqui qual a tendência aqui no momento? Tendência de baixa. Se o mercado começou a acumular, né? E aí entra já também aquela questão que a gente já estudou na mentoria, que é a questão de quê? Acumulação e distribuição, né? Ou seja, quando o mercado ele vem, né, ele veio de uma tendência, depois começou a fazer uma lateralização, aqui provavelmente seja o quê? Uma acumulação ou distribuição. A acumulação é quando o mercado ele rompe essa lateralização que ele formou, né, para cima e dá continuidade no movimento altista. Mas quando ele rompe para baixo, como foi aqui, né, foi o quê? Uma distribuição. E foi exatamente o que aconteceu aqui, né? Inclusive, quando a gente estava operando, eu já tinha encantado essa operação, mas infelizmente a gente não conseguiu pegar, né? Ele só andou depois, fora do nosso horário operacional, né? Depois a gente conseguiu executar algo cá embaixo. Mas você, o que acontece? Depois de uma acumulação ou distribuição, o que é que vem? A pernada de expansão. Né? Expansão. Expansão. Depois de acumulação e distribuição, o que é que vem? A expansão. Então, ou seja, pô, se eu estou operando aqui dentro dessa região, eu opero o quê? Nas manhas, tranquilo, sapatinho ali, ó, para não poder o quê? Não quebrar a conta, né? A gente dentro dessa região aqui, ó, a gente vê que, pô, toda hora eles deixam um falso gatilho de alta, deixam um falso gatilho de baixa. Então a gente vai, pô, tentando executar de forma cirúrgica alguma coisa aqui dentro para quando ele chegar essa oportunidade aqui, ou se a gente estiver no mercado, a gente conseguir o que tá vivo para poder pegar o que umas operações melhor. Mas você vê o que a gente já trabalhou sobre isso, ó. Ah, Vinícius, como é que eu vou executar alguma coisa aí depois que esse mercado sai? Pô, aguarda a troca de polaridade. Ó, ele rompeu a região que é de distribuição, né, que a gente encontrou aqui como antes lateral. Rompeu, o que é que ele logo após romper o que ele vem fazer? Vem fazer a troca de polaridade. Olha lá. Troca de polaridade. Queda de ignição.
Caberia aqui uma vendinha, né? Uma vendinha aqui. O stop logo acima aqui, né? Tranquilamente. Uma venda, o stop ficar em cima. E aí alvo a gente traçaria, né? Alvo de Fibonacci, jogando lá para baixo. Aqui no meio do caminho, ó, já não dá, né? Aqui no caminho você vê que ele não fez mais nenhum pullback, né? Por isso que eu não executaria nenhuma venda aqui, nesse momento. Aguardaria ele fazer alguma coisinha para poder executar algo. Mas não daria para poder vender de qualquer forma aqui. E essa questão de acumulação e distribuição tem que ficar bem ligado, porque o mercado o tempo todo ele está fazendo isso. Né? E aí, nesses dias que a gente tem que fazer a boa, esses dias que a gente tem que aumentar um pouco a mão ali, claro que dentro do gerenciamento de risco, para poder dar um volume dentro do gerenciamento lá, né? Quando olhar a planilha lá, ó, tá tudo lindinho. Aqui, exemplo, ó, tendência de alta, né? A gente já viu de baixa, viu o mercado lateral. Aqui um exemplo claro de tendência de alta, deixando topos e fundos cada vez mais altos. Aqui, ó, você vê que no meio da tendência de alta, o que é que ele fez aqui? Ó, uma pequena acumulação. O mercado vinha em tendência de alta, né? Ó, fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Aí depois aqui, ó, o que é que ele fez? Ficou indefinido, né? Ou seja, qual é a tendência nesse momento aqui? Tendência de alta. Então, meu viés, ele fica o quê? Para alta. Eu fico aguardando uma oportunidade melhor no movimento de alta. Aí, pô, o mercado está lateral, beleza. Quando eu vendo levinho. Quando eu compro, eu boto mais um pouquinho ainda. Porque a tendência normalmente é da tendência de alta. Então, eu fico com viés mais para alta. Porque se eu estiver dentro de uma operação e ele andar dentro da tendência vigente, eu fico de boa. Mas, pô, tá minha tendência é de alta e eu tô vendendo, não tem por que eu ficar pesando na mão aqui, né? Mas, beleza, não consegui pegar aqui. Fica tranquilo. O que é que acontece? O mercado rompeu, voltou, trocou polaridade e ainda pagou aí mais um pouquinho para nós. Coisa linda.